Olá, bom dia. Seja muito bem-vinda ao Café com Artesã. Val, o que é o Café com Artesã? O Café com Artesã é um quadro especialmente feito para você que é artesã e que está com algum desafio na hora de fazer as vendas do seu artesanato. Eu criei esse quadro para te encontrar aqui ao vivo e responder para você os seus desafios, as suas dúvidas, as suas perguntas. O Café com Artesã, ele acontece toda quinta-feira, às 10h10 da manhã. Se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Valéria Anjos. E eu ensino artesãs a venderem de 2 a 5 vezes mais. Sejam todas muito bem-vindas. Ontem eu abri uma caixa nos meus stories e nessa caixa eu perguntei quem vai querer participar do quadro Café com Artesã. Várias colocaram o nome, então aqui vai ser por ordem de chegada, tá bom, poderosas? O Alê tá com os nomes aí, você me passa, Ali, por favor, os arrobas para ver se alguém já chegou. A Sara colocou o nome dela. Sara, como você é mentorada, eu abro essa oportunidade para quem ainda não é aluna, tá bom? Porque você tem contato direto comigo, você pode me mandar mensagem, a gente vai se encontra toda semana. Então, essa é uma oportunidade para quem ainda não é minha aluna, para quem não é mentorada, para conseguir falar, tirar as dúvidas e ir superando os desafios. Tudo bem, Sara? Se você chegou aqui, quer fazer uma pergunta, tá com uma dúvida, levanta a mão e fala, Val, eu quero, que aí eu já chamo você aqui ao vivo enquanto as outras meninas chegam, tá bom? Porque às vezes o Instagram demora para avisar, gente. Deixa eu pegar meu café aqui. Vocês estão com café aí? Vocês já tomaram café, gente? Vocês já tomaram? Tô aqui com uma garrafa cheia de café, porque hoje esse nosso café com artesã vai ser bom. Oi, Rê, Laços e Mimos, Patrícia. Aí eu vou chamar a Sara, para já começar com a Sara. Sara. Esse nenhuma das outras quer. Ah, tá. Aí sim. Sim, nenhuma das outras se manifestou, mas Sara falou aqui que sim. Vamos lá, Sara. Ninguém chegou, não vou perder essa oportunidade de falar contigo. Então, vou te mandar o convite, tá, minha querida Sara? Oi, Sara, bom dia. Tua câmera tá virada, meu amor. Deixa eu ajeitar aqui. Tranquila. Pronto. Pronto. Bom dia, Sara. Como é que você acordou nessa manhã de quinta-feira? Tudo bem por aí? Tudo bem. Tem som? Tem som? Tem som. Tô te ouvindo perfeitamente, Sara. Ah, tá certo. Acordei muito bem, graças a Ai, Deus. que bom. Tá animada para o 2023, Sara? Com certeza. Ai, que bênção. Graças a Deus. E qual que é a tua pergunta, minha querida Sara? Não, Val, a minha dúvida é mais sobre vender, né? Porque eu sou muito tímida, né? Eu tenho muita vergonha, né, de oferecer, né, meus produtos, né? Essa vergonha é que acaba comigo. Entendo. Quem aqui se identifica com Sara? Gente, quem tem vergonha de vender, levanta a mão. Escreve eu. Val, eu tenho vergonha, eu fico tímida. Sara do céu, deixa eu te falar uma coisa. É muito comum a gente ter esse sentimento de medo, às vezes, de vergonha. E aqui eu quero compartilhar uma estratégia com você e com todas as outras artesãs que estão aqui acompanhando, artistas também, para o seguinte ponto: quando a gente vende artesanato, a gente não oferece o nosso artesanato. Vou dar um exemplo, Sara. Vou dar um exemplo para você do que é oferecer, tá? Faz de conta que você chegou aqui na minha casa para a gente fazer. Imagina que esse quadro é ao vivo e eu vou te receber aqui em casa para a gente fazer um podcast, sabe? Para a gente sentar e conversar. E aí você entrou aqui na minha casa, Sara, e eu vou te perguntar o seguinte: Sara, você aceita uma água, um café, um chá?
E aí você vai me responder sim ou não. Val, eu vou querer um café agora. Val, eu vou querer uma água. Não é assim? Com certeza. Isso é oferecer. Oferecer significa que a gente está dando para a pessoa a opção do sim ou do não. A gente está fazendo uma gentileza naquele momento. Isso acontece quando a gente oferece algo, quando a gente está recebendo alguém, quando a gente está conversando com alguém. Quando se trata, Sara, da venda do nosso artesanato, a gente não oferece. Val do céu, e se eu não ofereço, como é que eu vou vender o meu artesanato, Val? Pois é, anota aí, presta atenção, todas vocês. Nós não oferecemos, nós apresentamos. Porque é Muito bacana. diferente. Uma coisa, deixa eu pegar essa tiara aqui, Sara. Uma coisa é eu falar para você, oferecer, olha, você quer água e tal, você vai falar sim ou não. Outra coisa é eu chegar para você e falar assim, Sara, você quer comprar essa tiara? Você vai se sentir às vezes até mal. Vai falar assim, nossa, nem comecei a falar com Val e ela já está aqui me empurrando um produto que desagradável. Então é por isso que a gente não oferece o nosso produto. O que a gente faz? A gente apresenta. Oi, Sara, bom dia, tudo bem? Sara, eu sou a Val, eu moro no apartamento 302, a gente é vizinha aqui de porta e eu vim me apresentar, vim contar para você que eu sou artesã laceira. E eu vim também te mostrar, te apresentar as peças que eu faço. Essa daqui é uma das peças, é uma tiara scrunch especial para cabelo cacheado. Eu não perguntei se você quer ou se você não quer. Eu não dei essa opção do sim ou do não, porque é isso que trava a gente, entende, Sara? A gente levar um não. Mas quando você apresenta, você não vai com a intenção da pessoa dizer sim ou não para você, entende, Sara? Você vai com uma intenção de se apresentar e apresentar a tua arte, de apresentar aquilo que você faz. Então, a partir de hoje, Sara, querida do meu coração, sempre que você chegar nos espaços, eu sei que você é professora, sempre que você chegar nos lugares, você vai falar sobre o seu dom, sobre a sua arte. Você é uma professora e você é também uma artesã laceira. E você vai apresentar as tuas peças. Você nunca mais vai oferecer. A gente só oferece água, café ou chá. Certo, Sara? Quando a gente faz esse pequeno ajuste, a gente consegue superar toda essa vergonha e essa timidez, porque a vergonha e a timidez, ela vem do medo da gente levar um não. Ela vem porque a gente tem medo de ser chato, inconveniente, sabe? De parecer que tá ali invadindo o espaço da outra pessoa. É verdade, isso aí mesmo. É verdade mesmo, porque eu quando oferecer, né, como eu dizia, né, eu morria de medo de levar um não, né, das pessoas dizer, não, eu não quero. Aí, às vezes eu andava, né, com os laços, né, mas travava, eu ficava com aquele medo de levar não, né, não, aí outra coisa também, às vezes a gente ia oferecer, como eu dizia antes, né, aí as pessoas, não, tá muito caro, não, ali eu compro mais barato, não, sabe? Até as próprias colegas, né, onde eu trabalho, diziam, não, você tá vendendo muito caro, você nem vai vender, porque o preço tá muito alto e tudo, ali tá mais barato. Aí aquilo ali já me deixava desmotivada. Nossa, muito importante isso que você está falando, Sara. E olha só, vou só finalizar essa parte da importância de você sempre apresentar, porque aí você não dá a opção para a pessoa. E o outro ajuste que eu gosto, sempre que eu chego num lugar, principalmente num lugar novo, antes de me apresentar, eu falo, com licença, eu posso me apresentar? Sabe, a gente pede licença, porque aí você fica mais à vontade ainda, você fica mais tranquila.
Oi, com licença, eu sou a Val. Eu posso me apresentar e apresentar o meu trabalho, apresentar o meu artesanato? A pessoa fala assim: nossa, que educação, que legal, claro, por favor. Então, são pequenos ajustes para quem está aí anotando esse café com uma artesã. Primeiro passo, quando você chegar, cumprimenta as pessoas, pede licença, se apresenta e apresenta o seu trabalho. Então, são 4 passos para quem tem medo ou vergonha de oferecer, porque aí você já supera esse obstáculo. Primeiro passo, cumprimenta as pessoas, olhando no olho, sorrisão, peito aberto, coluna reta, confiança. Confiança. Cumprimentou as pessoas? Com licença, eu posso apresentar o meu artesanato? Claro, por favor. E aí você se apresenta e apresenta aquilo que você faz. Então são 4 passos. Combinado, minha querida Sara? Com certeza. Agora a gente vai. Quem aqui já escutou que o seu artesanato tá muito caro, que o preço tá muito alto? Quem já escutou isso, levanta a mão, porque eu tenho certeza que Sara não tá sozinha nessa. Tenho certeza que algumas artesãs que estão aqui já passaram por isso. E agora a gente vai pensar juntas, Val, como é que a gente resolve isso? Porque é constrangedor. Eu assim, fico triste quando eu escuto isso. Aqui, Joaninha Arteira falou, ai que lindo esse nome. Joaninha Arteira, eu quase sempre. A Zala do Lettering falou, já escutei também, Zala. Aqui, ó, a Jaque falou eu. Quem mais? Coloquem aqui, porque Sara precisa lembrar que ela não está sozinha. Nenhuma de vocês está sozinha. Na maioria das vezes, as pessoas, elas vão achar o nosso produto, o preço muito alto ou muito caro. Primeiro ponto, Sara, quando elas não são as nossas clientes ideais. Quando a gente está vendendo, Sara, para a pessoa errada, a pessoa vai achar caro. Porque ela é a pessoa errada. Vou dar um exemplo. Para algumas, a questão do caro ou barato é relativo. Para algumas pessoas, uma camisa a R$ 600 é barato. Para outras pessoas, uma camisa a R$ 600 é caro. Vou pegar o exemplo da Natália, artesã laceira lá do interior do Rio Grande do Norte. Quando eu conheci a Natália, ela vendia o laço dela. Qual era a média de preço? 35? Ela achava que eles iam pagar 30, ela vendia 20. Ela vendia o laço dela, Sara, por 25, no máximo R$ 30, e ainda ela dava desconto antes da pessoa pedir, porque ela tinha medo que as pessoas achassem caro. Antes da pessoa falar qualquer coisa, ela falava, eu faço tal preço para você. Hoje, ela vende as peças dela a 70, a 90, a R$ 100. Val do céu, é um milagre? Não. Ela acertou a mão para quem ela está vendendo. Então, se você está chegando nos lugares e as pessoas que estão nesses lugares, minha querida Sara, estão achando o teu artesanato caro, é porque essas pessoas não são. Esse é um primeiro ponto para observar. Não são o teu cliente ideal. Por quê? Porque tem cliente que é do Xing Ling, gente, e tá tudo bem. Tem cliente que é para comprar os produtos vindos da China e não tem nada de errado com isso. Mas é um tipo de cliente, é um cliente desse mercado, da loja do 10. Tem o cliente que é o cliente do artesanal, do personalizado, do feito à mão. Ó, meu artesanato é todo, Joaninha falou, meu artesanato é todo feito à mão. É um cliente diferente da loja do 10, do Xing Ling, da 25 de março. Só que aí, nós que somos artesãs, a gente precisa chegar até esse cliente. Pode falar, Eu Sara. já ouvi até gente falar, Val, assim, que eu não sei por que esses laços são tão caros, tem esse preço, porque é só uma fita dobrada. E aí eu disse assim, mas é difícil fazer, não é fácil. Você pensa que é uma fita dobrada, mas faça um para você ver se você consegue de primeira.
né, as pessoas têm em menosprezar seu trabalho, Exatamente. né? Ó, isso é muito importante que você está falando, Sara, porque, primeiro, é a segunda prova, sabe, na escola, quando a gente tira a prova real? Primeira prova real de que esse é o teu cliente errado, achou caro. Segunda prova real que ele não é o teu cliente é porque ele não valoriza o teu trabalho. E aí, Val, como é que primeiro ponto, para quem passa por esse desafio das pessoas acharem caro, ter claro quem é o teu cliente ideal. A Sara é minha mentorada. A gente vai ter aula que vou sentar com Sara e a gente vai desenhar exatamente quem é a cliente ideal de Sara. Mas você que está aqui nessa aula, assistindo o Café com Artesã, anota aí. Qual é a melhor cliente que você tem? Qual é aquela cliente que compra sem reclamar? Olha para ela, porque você vai atrás de outras clientes como essa. Essa é uma estratégia para você aplicar hoje no teu negócio. Com Sara eu vou fazer um trabalho muito mais aprofundado porque ela é minha mentorada. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, Val, por que a pessoa não vê valor no meu artesanato? Não é só uma fita dobrada. Não é só um laço. Aí aqui, minha querida Sara, entra um ponto muito importante que cabe a nós artesãs. Nós precisamos falar isso para as pessoas. Um laço não é só uma fita dobrada. Qual que é a diferença? Vamos listar aqui juntas a diferença entre uma tiara artesanal como essa, feita de uma forma personalizada, exclusiva para mim, de uma outra tiara que eu tenho, que é Xing Ling, que está lá no banheiro lá em cima. Para vocês começarem a entender como é que você pode explicar o seu trabalho para as pessoas. Porque às vezes as pessoas não entendem, e não é culpa delas, tá, Sara? As pessoas não entendem a diferença do trabalho artesanal porque nós não contamos para elas. Mas nós vamos fazer isso juntas, na prática. Eu vou pegar uma peça, essa peça foi feita pela Dani. A Dani é uma artesã laceira do interior de São Paulo, ela fez para mim essa tiara. E eu vou pegar, ali aquela outra rosa que tá lá no outro quarto. A gente vai ver a diferença de um produto artesanal para um produto que não é artesanal, e aí vocês vão listando essas diferenças. Com Vocês certeza. me avisem, por favor, se ficar com dúvida, escreve aqui, compartilha essa live com outras artesãs. Por quê? Por que, Val, que é importante compartilhar? Porque quando a gente valoriza o trabalho de uma artesã, nós estamos valorizando o trabalho de todas as artesãs. Então vamos. Ah, não, Ali, eu vou lá pegar. Eu vou. Me dá um segundo, Sara. Eu vou lá no quarto pegar, porque o Ale não sabe qual que é. Só um segundo. É o outro. Ai, não é? Só um momento, Sara. Eu joguei essa rosa. Tá né? bom? Pronto, voltei. Sara, olha só, gente. Vamos lá? Tudo ótimo, Edmara. Vamos ver a diferença, vamos ver juntas a diferença de um produto. Ó, essa tiara aqui foi feita pela Dani também. E essas duas tiaras, elas têm a mesma proposta. São tiaras para adulto e são tiaras almofadadas. São tiaras que têm volume. Ai, gente, fiquei ofegante, peraí. A pessoa saiu de uma crise de asma e aí sobe e desce a escada correndo e faz live. Meu Deus do céu. Você percebe? Ó, a proposta é a mesma. Só que aí a gente vai ver alguns pontos juntas. Primeira coisa, essa tiara que a Dani fez, ela é uma tiara que ela é alargada. Para quê? Para não apertar. Essa tiara Xing Ling, que é da loja do 10, se eu coloco ela, daqui a pouco, ela já começa a me apertar. Percebe? Então, o produto artesanal é um produto que tem muito mais conforto. Por quê, Sara? Porque vocês têm todo um cuidado com a medida da tiara, com o tamanho da tiara. Então, é uma tiara que não aperta. Eu não usava tiara. Depois que eu conheci a Dani, que ela fez essas tiaras para mim, agora, olha, vocês percebem a diferença?
Isso daqui é uma tiara artesanal. É uma tiara que está coerente com o tamanho do meu rosto. É uma tiara que não está apertando. Essa daqui é uma tiara do Paraguations. É uma tiara Xing Ling. Olha a diferença. Primeiro ponto, o produto artesanal, ele tem conforto. Por quê? Porque vocês trabalham nos detalhes. Se é uma peça para bebê, por exemplo, a mãe pode ficar tranquila, porque não vai cutucar o bebê, não vai incomodar o bebê. Se é uma peça para adulto, não vai. Eu passo o dia todo com essas tiaras e não dói a minha cabeça. Por quê? Porque é uma peça artesanal, é uma peça personalizada, foi feita pensando no tamanho da minha cachola, no tamanho da minha cabeça. Esse é um ponto. Ficou claro para vocês? O artesanal é personalizado. O artesanal, ele traz muito mais conforto por conta disso. Segundo passo, a gente vai olhar para o acabamento. Esse daqui é o acabamento de uma tiara Xing Ling. Vocês estão vendo? Olha, é esse acabamento. Agora a gente vai ver o acabamento da tiara da Dani. Olha isso. Vocês estão vendo? Não dá nem para sentir aonde que acaba a tiara. E como é, Val, que eu traduzo em palavras o acabamento? Por que o acabamento é importante? O produto artesanal, Sara, ele tem um acabamento feito manualmente. E quando esse acabamento ele é manual, ele traz muito mais conforto, por quê? Porque isso aqui não fica enfiando na cabeça da criança, não fica enfiando na orelha de ninguém. E segundo ponto, a durabilidade. Uma peça artesanal é uma peça que dura muito. Então, aqui a gente tratou do conforto, da durabilidade, e para vocês que vendem peças infantis, eu trataria de um outro ponto que é a segurança. Por quê? Porque além, às vezes, de costurar o bordado daquela peça, vocês usam colas, e vocês não usam qualquer cola. As peças de vocês são esterilizadas, são limpas. A mãe pode colocar na cabeça da bebê tranquilamente. Isso falando de conforto, segurança, durabilidade. Agora, a gente pode falar de um outro ponto no artesanal que faz muita diferença, que é a parte artística. Cada peça é pensada exclusivamente para aquela pessoa. A Dani criou essa tiara aqui para mim porque eu queria uma tiara que combinasse bastante com o cabelo cacheado. E ela falou, Val, vou trazer leveza, vou trazer transparência, vou trazer cores discretas, o branco e o preto. Então, são detalhes que em um produto industrializado a gente não consegue ter essa personalização, essa criação. Então, quando uma pessoa falar que o seu artesanato é caro, você não vai brigar com a pessoa, você não vai discutir com a pessoa, você vai olhar para ela e vai falar assim, Larissa, você conhece o meu artesanato? Aí ela vai falar, eu já vi. Você vai falar assim, então, eu acredito que você não conhece, então senta aqui que eu vou te explicar. E aí você vai falar, olha, cada peça que eu faço é montada de uma maneira personalizada, de uma maneira exclusiva. Eu trato da fita, eu escolho a fita que traz conforto, eu costuro à mão. São peças de alta durabilidade, são peças confortáveis, são peças que a sua filha vai ficar linda e não vai nem sentir que ela está com um laço na cabeça. Então, são pequenos ajustes que a gente precisa fazer para falar. Então, primeiro, se a pessoa achou caro, falou que está muito alto, sinal de alerta, ela não é o seu cliente ideal. Segundo ponto, tenha claro a diferença entre um produto artesanal e um produto industrializado. Um produto que não é artesanal. É o mesmo produto, só que são coisas totalmente diferentes. E nós, artesãs, precisamos saber disso. Tendo isso claro, você sempre vai perguntar para a pessoa, você conhece o meu trabalho? Porque provavelmente ela não conhece. E aí você vai falar para ela que não é só uma fita dobrada, que tem um processo, que tem uma técnica para que o laço fique daquela forma, para que aquele laço não amasse, para que a mãe possa lavar aquele laço. Só que aí a gente precisa ir contando isso para a pessoa.
Tá bom, minha querida Sara. Tá bom. Eu consegui te ajudar? Com certeza, e muito. Então, tá E muito bom. mesmo. Muito Perfeito. obrigada. Eu que agradeço, Sara. Vamos juntas e vamos pensar aí na coleção escolar, vamos pensar em evento, hein, Sara? Tô esperando as Tá datas lá no terminado. WhatsApp. Me avisa Tá tudo, certo. tá bom? Tá bom, tá Muito ok. obrigada, Sara, pela sua presença. Se tiver mais alguém aqui, Ah, é, fechou. a Érica. A Érica tinha colocado na caixa, lá nos stories ontem, que ela queria participar. Érica, vou te mandar o convite, tá bom? Sejam todas muito bem-vindas. A Érica aqui. Mandei o convite, Érica. Bom dia, Natália. Que bom, Natália. Eu estava aqui, ó, depois, quem aí, ó, é artesã laceira, quem vendem outros tipos de artesanato, é muito importante, eu estava fazendo uma prática da gente comparar. A gente precisa ter claro a diferença de um produto industrializado para um produto artesanal. Enquanto a gente não tem isso claro, às vezes a gente não tem argumentos para falar para as pessoas por que o nosso produto vale o que ele vale. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então eu trouxe um passo a passo comparando mesmo esses dois produtos. Se alguém tiver, eu quero um dia, participa agora, Joaninha, bora participar. Vou mandar o convite para você. Vou mandar o convite para a Joaninha. Você já entra, já participa, já muda o 2023. A Érica não está conseguindo participar. A Érica mora, eu acredito que ela mora no sítio. A internet lá é mais desafiadora. Joaninha, se alguém aqui, ó, quiser participar, fala eu quero, eu vou mandar o convite para Joaninha. Mas muito boas perguntas. Olá, dona Joaninha Arteira, bom dia. Oi, tudo bem? Tudo ótimo. De onde você fala? Surpresa, hein? Tranquila, mulher, fique em paz. Joaninha, de onde você fala? Oi, eu sou de São Paulo, capital. Ai, que legal! Que região aí de São Paulo? Eu moro na Zona Norte, em Santana. Ah, que legal! Eu tive em São Caetano em dezembro. Tava lá Ah, na. tipo, Uhum. Tava em São Caetano. Vamos lá. O teu nome como é, minha linda? Joana Marcela. Joana. Joana, me conta. Qual é o teu artesanato? Eu trabalho com feltro e faço Hum. produtos para escola, para psicólogos, detoches, jogos pedagógicos, guidebook, essas coisas. E tudo à mão. Isso que eu escrevi para Entendi. Incrível, tudo à mão. E qual que é o teu desafio na hora de vender o teu produto, Joana? Então, que nem você estava conversando com a outra colega, as pessoas não valorizam quando eu peço o valor, porque eu faço tudo à mão, então é muito mais trabalhoso. É uma coisa que podia ser feita em 2 horas na máquina, eu demoro até 2 dias. Sim, e deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é a diferença para o cliente final? Eu sou fono. Tá, Eu sou fono, faz de conta que eu sou fono, que não trabalho aqui na internet, trabalho na clínica. E a gente, como fono, a gente compra muito dos produtos personalizados dessa forma. Qual é a diferença para essa fono Val na hora que ela vai comprar um produto que é feito à mão para um produto que não é feito à mão, que é feito na máquina? Qual que é a diferença real para ela, Jo? certo. Para ela eu passo assim, os meus produtos são mais personalizados. Então, ela pode escolher a cor que ela quer, a capa do notebook, ela pode escolher as atividades que ela quer. Eu tenho kit fazendinha, que até eu estou fazendo aqui uns dedós Uhum. de fazendinha aqui. Então, ela pode escolher os personagens que ela quer na fazendinha. Então, é tudo mais pessoal, é bem personalizado assim, Sim, as mas coisas. não, eu entendi que é personalizado, mas você falou assim, uma peça que uma pessoa faz na máquina em 2 horas, eu levo 2 dias para fazer na mão. E Mais ou aí, eu menos. entendendo esse processo, eu queria saber por que que você faz na mão e não faz na máquina, só para ter clareza, para eu trazer uma estratégia mais eficaz. Tá, eu já tentei fazer a máquina, mas eu não me adaptei à máquina. E olha que a minha mãe foi costureira a vida inteira, a minha
maioria trabalha com artesanato à máquina, já tentaram me passar, O mas resultado não é o mesmo. não é o mesmo. E Perfeito. também fazer à mão é quase que fosse uma terapia, entendeu? Porque Uhum. eu fico fazendo e eu gosto de detalhinhos. Se eu estou fazendo à mão, eu coloco uma lantejola, eu coloco um lacinho. Então, eu acho que Perfeito. mão é uma coisa mais assim, Mais criativa. Olha só, muito interessante. Então, tem algumas palavras que você falou que eu acredito que você pode começar a usar para falar sobre o teu artesanato. Primeiro ponto, Joana. Você trabalha com feltro à mão, por quê? Porque quando você trabalha à mão, as tuas peças, elas ficam muito mais expressivas. Elas conseguem transmitir emoções e principalmente a mensagem de uma maneira muito mais eficiente. Por que eu estou te falando isso? Porque quem trabalha com as tuas peças quer fazer o quê? Quer emocionar a criança. Então, provavelmente você não se adaptou à máquina, porque na máquina a gente não consegue ajustar o ponto, a expressão, o detalhe da mesma maneira. verdade. Então, isso é muito importante de você falar para as pessoas. Por quê? Porque elas vão olhar para as suas peças e elas vão ver expressões, elas vão ver afeto, elas vão ver uma mensagem muito clara. Então, é interessante você saber esse diferencial. Por que eu trabalho com o feltro costurado à mão? Porque eu consigo peças muito mais expressivas, muito mais emotivas e com um acabamento que faz muito mais sentido, que eu gosto mais. Então, é importante a gente ter isso muito claro. Por quê? Porque a fono, a prof, que quer ter esse trabalho, ela quer um trabalho que conecte, ela quer um trabalho que emocione, ela quer algo que esteja ali presente naquela terapia no momento que ela está ajudando aquela criança com aquela dificuldade. Sim. Então, esse é um ponto para você sempre ressaltar. Segundo ponto, o personalizado. Provavelmente, quando a gente trabalha com produtos personalizados, com produtos exclusivos, o nosso público é diferente do público, o nosso cliente ideal, ele é um cliente ideal diferente daqueles que compram produtos industrializados. Você tem isso claro? Sim, sim. E como que você busca, Sara, chegar nessas pessoas que compram o personalizado? Então, eu tenho o Instagram e o Facebook e o meu trabalho ele é mais assim de boca a boca, de pessoas que compraram o meu produto e indicam para outras pessoas. Desde a pediatra do meu netinho que comprou, que eu levei quando eu fui para consulta, eu levo, eu faço muito assim, quando eu vou em consultas de pediatra, eu sempre levo um produto novo. Perfeito. Às vezes eu até deixo na sala de espera, né? Para a pessoa ver. Então é mais assim. Uhum. É um que indica para o outro, são mensagens que eu recebo nas redes sociais que me indicam para outros clientes. Sim. Então são mais por indicação. Sim. E quem compra sempre retorna ou indica alguém. Legal. Isso eu tenho bastante. Nossa, isso é muito bom. Só que aí, qual que é o problema disso, Joana? Vi que alguém entrou ali com essa. Qual que é o problema disso, Joana? Quando nós dependemos da indicação do outro, a gente não tem controle sobre o nosso volume de vendas. Então, é interessante, o que eu faria? Eu olharia as clínicas de psicologia, as clínicas de fonoaudiologia, toda essa parte médica, as melhores, as de mais alto padrão na sua cidade, e eu faria uma visita apresentando os meus produtos. E aí você precisa ter muito claro, por exemplo, qual que é o teu papel, o papel do teu produto quando você for falar com um pediatra. Por exemplo, o papel do teu produto para falar com o pediatra é envolver a criança, é deixar a criança à vontade, é trazer o lúdico para que o médico consiga se comunicar com aquela criança. Então, quando você for falar do feltro com o pediatra, você vai falar da seguinte forma: oi, seu Juliano, eu sou a Joana,
Eu sou uma artesã especialista em peças em feltro, em peças que facilitam a comunicação entre médico e paciente, entre o médico e a criança. E hoje eu quero mostrar duas ferramentas que, se o senhor começar a usar nas suas consultas, as crianças vão ficar na mão do senhor. Elas vão se conectar com o senhor. Como assim? E aí você pega e mostra para ele. Às vezes você não vai conseguir falar com o médico. Por quê? Porque é difícil, a gente precisa de hora marcada. Então você pode deixar com uma secretária, com um recado. Olha, eu sou artesã, assim, assim, assado. Eu crio peças para facilitar a comunicação entre as crianças e os médicos. Sim. Então, essa é a abordagem com o médico, tá, Jô? Agora a gente vai pensar a abordagem com a prof, com a psicóloga. E aí eu iria, porque pensa o seguinte, a hora de uma psicóloga, ela é muito valiosa. Então, se a hora de uma psicóloga é muito valiosa, essa psicóloga, ela pode investir em ferramentas de trabalho, que às vezes os professores, eles não conseguem investir. Então, se você quer vender para pessoas que não acham caro o teu trabalho, porque é um trabalho manual, é um trabalho artesanal, é um trabalho personalizado, exclusivo para aquela pessoa, a gente precisa ir atrás de quem paga. E aí você vai lá na psicóloga e fala, olha, eu desenvolvo ferramentas, eu desenvolvo formas de você se comunicar com as crianças, com leveza, com alegria, com diversão. E eu posso criar peças exclusivamente para você, do jeito que você desejar, nas cores que você quiser. Eu adoro criar. E é isso, artesã é artista, vocês criam o tempo inteiro. E isso vale muito. Por quê? Porque aquela psicóloga vai ter uma ferramenta de trabalho, Joana, que só ela tem. E é uma ferramenta que vai ajudar ela a se comunicar, a entender o que está acontecendo. E as clientes que já têm, essas não reclamam do valor, porque elas já conhecem o produto. Quando as psicólogas indicam também, essas que indicam também... Não reclamam, perfeito. Não reclamam. Quem reclama? Os que reclamam são as pessoas que me chamam pelas redes sociais e não conhecem, só por fotos. Então, por fotos, eles falam, mas não vale esse valor que você está pedindo. Exatamente. E aí, o que a gente pode fazer para despertar nas pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais o valor do nosso artesanato? A gente precisa começar a contar para elas. Primeira coisa que você já vai fazer na tua rede social é falar. Você pode aparecer ou não, tá, Joana? Você pode aparecer ou não. Você pode pegar lá o teu celular e falar por que você faz à mão. Aqui já é um grande diferencial. Eu faço à mão por quê? Porque eu consigo trazer expressão, eu consigo ter um controle total de qual é a mensagem que esse personagem vai transmitir. Aqui, as peças, os jogos, as brincadeiras são tudo feito de uma maneira personalizada. Você escolhe a cor, você me diz qual é a mensagem que você quer transmitir, que eu vou criar essa peça especificamente para você. Só que a gente precisa começar a contar isso para as pessoas. Por quê? Porque só por foto, às vezes elas olham e acreditam que o nosso produto é igual ao produto das lojas. Porque se a gente olhar o Instagram de uma loja, é bem um catálogozão. E às vezes as artesãs, elas perdem a oportunidade valiosa de contar a história por trás de cada uma das peças e mostrando esse diferencial. Porque provavelmente o teu feltro não é um feltro qualquer, é um feltro tratado, é uma peça que tem muita segurança, provavelmente essa criança pode colocar na boca que não vai dar alergia, que não é uma cola tóxica, ou que nem usa cola, é tudo costurado. O sol das peças. Exatamente, isso é muito importante. E isso a gente precisa ir contando para as pessoas, porque é assim, minha querida Joana, que elas vão despertando, que elas vão entendendo, uau, é por isso que as peças de Joana têm o valor que têm. São peças personalizadas, costuradas à mão, são feitas para mim. É uma peça que só a psicóloga tal, só a prof tal vai ter.
Não vai ter outra peça igual essa. Então, esse é um ponto que eu acredito que é importante de você começar a bater na sua rede social. Para agora, no começo de ano, Joana, como provavelmente você deve ter bastante encomenda, conta a história de cada encomenda que você tiver. Você não precisa aparecer, tá, Joana? Você pega a peça e fala: oi, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar para vocês por que que essa psicóloga, por que que essa prof, por que que esse médico encomendou essa peça. E aí você vai detalhando tudo que você fez. Olha, primeiro eu comecei escolhendo as cores. É uma peça para criança se envolver. Então, é uma peça com cor pastel, é uma peça com cor assim, com cor assado. Eu costurei dessa forma, por quê? Porque esse médico atende crianças que têm até 2 anos, 3 anos. E aí é você começar a contar essas histórias do seu jeito, na sua tranquilidade, porque a tua presença é muito boa. E às vezes, quando vocês não aparecem, as pessoas perdem a oportunidade de se conectar com você que é artesã. E isso é muito poderoso. Mais importante do que as tuas peças, Joana, é você. As pessoas elas vão querer se conectar com você, com a tua calma, com a tua tranquilidade, com a forma como você escuta essa pessoa e cria algo especificamente para ela. Combinado, Joana? Começa a fazer os vídeos, me marca, fala: Val, fiz esse vídeo, me marca, me manda no direct, porque eu quero estar te acompanhando nessa jornada, quero ver a sua evolução e principalmente quero ver você mostrar para as pessoas o valor de tudo aquilo que você faz. Combinado, Joana? Muito obrigada pela sua presença. Eu tenho certeza que você inspirou muitas artesãs nessa manhã. Um beijo no coração, Joana. Até mais. Tchau. Encerramos aqui o nosso Café com Artesã. Eu agradeço a presença de cada uma de vocês. Compartilhe essa live com outras artesãs para que elas possam descobrir que sim, é possível você vender de 2 a 5 vezes mais quando você tem as estratégias certas para as pessoas comprarem e conhecerem o seu artesanato. Obrigada pela presença de cada uma de vocês. Na próxima quinta-feira tem mais Café com Artesã às 10h10 da manhã. Beijo, tchau!